uma live decidida há pouco tempo, para nós discutirmos o acordo de não persecução penal no crime de racismo. E por que eu resolvi fazer essa live com vocês? Por conta de uma decisão da segunda turma, uma decisão apertada, 3-2, da segunda turma, no RHC 222599, tá bom? Então, eu quero bater esse papo com vocês, exatamente a respeito do tema ANPP e o crime de racismo. Quem é meu aluno deve se lembrar, obviamente, das minhas aulas, onde eu já venho debatendo esse assunto. Em palestras, eu também venho discutindo o enfrentamento ao racismo e os instrumentos para tanto, se o ANPP parece um instrumento legítimo. Então vamos lá, vamos explorar isso rapidamente. A live vai ficar salva, fiquem tranquilos, mas eu vou pedir muita atenção. Eu vou falar com calma, vou pedir para vocês irem anotando. Como eu gosto de dialogar bastante com quem está prestando o concurso, eu não tenho dúvida de que esse tema pode ser um belo tema de dissertação. O ANPP no enfrentamento ao racismo. Então se preparem, tá joia? Então vamos lá, vamos começar. Vou pedir muita atenção de vocês. Tem aqueles que gostam de anotar. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta e vamos lá. Eu quero começar criticando um ponto da decisão. Eu até coloquei isso no Twitter. Eu não acho correto o judiciário decidir se cabe ou não cabe o ANPP em determinado crime com base na gravidade em abstrato. O Ministério Público, titular da ação penal e titular, portanto, do ANPP, que não deixa de ser um exercício do direito de agir, o Ministério Público é quem deve analisar, aquilatar o caso concreto e decidir se cabe ou não este instrumento de consenso. Então, o STF, no máximo, ele deve decidir se a recusa do Ministério Público em propor o ANPP naquele crime de racismo é uma recusa legítima. Não pode o judiciário, repito, insisto, dizer que não cabe a ANPP em determinado crime. Quem vai analisar o cabimento ou não do ANPP é o Ministério Público e o judiciário pode até analisar se houve abuso de poder, etc. Mesmo assim, de acordo com a opção do legislador, essa análise de conveniência e oportunidade é do próprio titular da ação penal por meio do seu órgão de revisão. Bom, então eu quero começar exatamente com essa crítica, dizendo a vocês que eu não acho correto o judiciário decidir o cabimento ou não cabimento do ANPP. Quem tem que decidir isso é o próprio Ministério Público. Pode o judiciário ser provocado a analisar se a recusa é legítima. De repente, isso aí a gente pode até... Agora, o judiciário sair indicando ser cabível ou não a ANPP com base na gravidade abstrato, acho equivocado. Feita esta observação, eu gostaria de iniciar esta live, depois da crítica, testemunhando algo que aconteceu em São Paulo, no MP de São Paulo, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O MP de São Paulo foi pioneiro numa orientação em 2020, onde procurador-geral e corregedor-geral entenderam incabível a ANPP em crimes de racismo. E quando eu falo em crime de racismo, obviamente abrangendo injúria racial. Então o MP de São Paulo foi pioneiro no ano de 2020
em anunciar o seguinte: o Ministério Público Paulista não fará ANPP em crimes de racismo. E quais os fundamentos que levaram o MP de São Paulo a editar essa orientação? Bom, o MP de São Paulo observou o artigo 4º da nossa Constituição. O artigo 4º da Constituição repudia 2 crimes apenas. Nós temos uma infinidade de crimes no nosso ordenamento, mas 2 são repudiados pela nossa Bíblia política. 2 são repudiados pelo poder constituinte. O primeiro, terrorismo, e o segundo, racismo. Então o MP de São Paulo fez o seguinte raciocínio: como é que pode o MP celebrar acordo de não persecução penal com alguém acusado de crime repudiado pela nossa Constituição? Esse repúdio parece não permitir a justiça consensual. Esse repúdio parece querer a justiça conflitiva, parece querer invariavelmente a pena. Então, o primeiro fundamento, o fundamento constitucional para o Ministério Público Paulista editar orientação em 2020, impedindo a ANPP no enfrentamento ao racismo, é o artigo 4º da nossa Constituição. Mas a orientação do MP de São Paulo não foi fundamentada somente na Constituição, mas também em documentos internacionais de direitos humanos, principalmente a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Preconceito. Lendo e relendo essas convenções, tratados, esses documentos internacionais, parece que também o direito internacional flerta com uma justiça conflitiva, com viés mais punitivista, não quer saber de instrumentos de consenso no enfrentamento ao racismo. Bom, então, Rogério, o MP de São Paulo, em 2020, fez essa opção, orientando promotores e procuradores de justiça a não trabalhar o ANPP no enfrentamento ao racismo, com base no artigo 4º da nossa Constituição e também com base em documentos internacionais de direitos humanos, em especial a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Preconceito. Joia. E qual foi a experiência do MP de São Paulo? Não foi nada boa. Proibir absolutamente o ANPP no enfrentamento ao racismo não foi uma experiência interessante. E aí nós começamos a perceber os promotores e os procuradores de justiça dizendo: poxa, será que o ANPP deve ser proibido mesmo? Será que nós não podemos admitir, ainda que excepcionalmente, o ANPP, desde que o promotor de justiça fundamente a suficiência desse instrumento de acordo com a gravidade do caso concreto, que o ANPP é suficiente para a prevenção e reprovação? Porque, veja, você não pode imaginar que a solução pena seja melhor do que a solução acordo. Nem sempre a pena, ela significa uma resposta estatal mais interessante do que o ajuste. Nós devemos buscar a melhor resposta. Aquela resposta que melhor previne e retribui. E essa resposta nem sempre está na pena. Essa resposta pode estar num acordo, numa solução consensual, não punitivista. Tudo a depender da análise do caso concreto. Então, essa orientação de 2020, ela passou por um recall. Ela foi revisitada. E a própria Corregedoria Geral falou o seguinte: eu acho que essa orientação ela tem que ser encarada como regra para não se banalizar o ANPP, em especial no enfrentamento aos crimes de racismo. Mas em nenhum momento eu estou dizendo que essa orientação ela vai impedir o promotor de justiça de admitir o ANPP aquilatando o caso concreto.
Pode o promotor, aquilatando o caso concreto, falar o seguinte: poxa, eu vou conseguir muito mais no ANPP do que vou conseguir num processo, numa eventual condenação. Rogério, como assim conseguir muito mais no ANPP? Você está dizendo que o ANPP pode conseguir penas maiores, etc? Claro que não. No ANPP não existe sanção penal, não existe pena. No ANPP existe rol de condições. Condições que, se forem devidamente cumpridas, extingue a punibilidade. Não há sequer o oferecimento da denúncia. Não há sequer o oferecimento da denúncia. Nessas condições, o Ministério Público pode sim conseguir uma resposta estatal interessantíssima. Pode o Ministério Público, no ajuste, conseguir reparação de dano individual, reparação de dano coletivo, o compromisso do agente de frequentar programas de reeducação, e quando se fala reeducação, educação voltada à questão da violência racial. Tudo isso no acordo. Olha só, vamos comparar a justiça consensual e a justiça conflitiva. Vamos comparar a justiça consensual e a justiça conflitiva. A justiça conflitiva, que é aquela que demanda processo, instrução, julgamento, condenação, ela é muito mais demorada, mais cara, e traz um campo fértil para desnecessária revitimização. Já a justiça consensual é mais rápida, mais econômica, e não tem esse campo fértil de revitimização. Então a justiça consensual deve sim, na medida do possível, preferir a conflitiva. Eu devo optar pelo oferecimento da denúncia, processo, julgamento e condenação quando não for possível o ajuste, de acordo com o caso concreto. Então, se o promotor de justiça, diante de um crime de racismo, perceber que preenche os requisitos, perceber que, analisando o fato e as condições do agente, o ajuste pode ser suficiente na reprovação e prevenção, por que não fazer um bom acordo? E quando eu falo um bom acordo, não é um bom acordo para o investigado, é um bom acordo para todos. Investigado, vítima, coletividade. Sim, porque no racismo eu não posso só pensar na vítima, mas também a coletividade atingida direto ou indiretamente pelo comportamento racista. Então, eu, Rogério, se me deparo com um inquérito que investiga crimes de racismo, eu quero analisar se o ANPP vai conseguir uma resposta suficiente na prevenção e retribuição. No ANPP, eu vou trabalhar reparação de dano, vou trabalhar medidas que buscam reeducar. Agora vejam, eu posso trabalhar no ANPP, inclusive, reparação de dano de ordem moral? Sim. Reparação mínima de dano moral. Claro que posso. Somente no momento em que eu percebo que, no caso concreto, o acordo não parece suficiente para a reprovação e prevenção, é que eu vou oferecer a denúncia. É que eu vou olhar para o judiciário e vou dizer o seguinte: judiciário, eu, promotor de justiça, não consigo a resposta razoável, a resposta esperada pela sociedade, a resposta equilibrada, eu não consigo. Eu preciso da justiça conflitiva, eu preciso de uma sentença condenatória. Aí eu ofereço a denúncia. Aí eu ofereço a denúncia. Tá? E é assim que o Ministério Público de São Paulo tem agido, claro, sem banalizar o ANPP. Sem banalizar o ANPP. Então, em princípio, nós queremos sim evitar o ANPP nesse tipo de crime. Esse tipo de crime parece merecer sentença condenatória, salvo se o caso concreto demonstrar o contrário. Mas eu preciso analisar o caso concreto. Proibir por proibir
é você trabalhar com a gravidade em abstrato. E o direito penal não deve trabalhar com gravidade em abstrato. O direito penal deve sempre trabalhar com o caso concreto, permitindo distinguishing. Isso é importante. A reparação, o que a gente pode até discutir aqui, é o seguinte: a NPP no racismo, só vamos celebrar se o investigado aceitar condições mínimas. Isso nós podemos discutir. Condições mínimas. Condições que nós não vamos transigir. Ó, o Ministério Público Brasileiro até topa celebrar o ANPP no racismo, desde que estas condições mínimas sejam observadas. Criar um piso de condições a quem o Ministério Público não pode transigir, só além. Então, por exemplo, o promotor de justiça pode até celebrar o ANPP no crime de racismo, desde que haja reparação de dano individual, desde que haja reparação de dano coletivo e desde que o investigado se comprometa a frequentar cursos que trabalham essa questão da violência racial. São condições mínimas. Piso, o Ministério Público, claro, pode colocar outras condições. O Ministério Público pode colocar prestação de serviço à comunidade e por aí vai. Mas essas condições seriam mínimas. Eu acho isso bacana. Então, o Ministério Público trabalhando condições mínimas. O Ministério Público trabalhando piso. Mas não podemos fechar a porta da justiça consensual no crime de racismo, achando que a justiça conflitiva ela é mais eficiente. Não é, ou nem sempre é. Eu fui dar uma palestra na OAB de Campinas, inclusive eu vou voltar quinta-feira na OAB de Campinas, na Comissão da Igualdade Racial, que é muito bem coordenada essa comissão, e eu contei essa história com vários advogados e advogadas negros e negras. Eu contei essa história. E aí eu escutei de um advogado o seguinte: Rogério, sabe qual é o problema dessa orientação do MP de São Paulo? Falei, qual? Foi feita sem consultar negros. Vocês já perguntaram para os negros, por exemplo, se eles querem expulsar do enfrentamento do racismo instrumentos de consenso? Vocês já pararam para perguntar para os negros se eles não querem justiça consensual, se eles só satisfazem com justiça conflitiva? A resposta que eu tive lá no AB de Campinas foi: espera um pouquinho, muito mais importante do que a pena para nós é uma resposta estatal de reeducação, de reparação de danos, individual e coletivo. E somente no caso de reincidência, ou se o caso for muito grave, é que vem a justiça conflitiva. Mas nós preferimos uma resposta estatal mais rápida, mais econômica e menos revitimizante. Pô, eu achei excepcional o que eu ouvi. E eu acho que a comissão tinha razão quando falou: quem decidiu isso? Promotores de justiça brancos, que não tem lugar de fala. E ó, eu quero aqui nesta live reconhecer o seguinte: eu não tenho nenhuma identidade com aqueles que sofrem racismo. Eu sou branco, então eu não sofro racismo, então eu não tenho essa identidade, eu não tenho esse pertencimento. Mas isso não me impede, como promotor de justiça, lado a lado com negros, brigar contra o racismo. Eu não estou aqui dizendo que eu tenho lugar de fala, porque eu não tenho, e eu tenho que reconhecer que eu não tenho esse lugar de fala. Mas não ter um lugar de fala não significa que você não pode ombrear na luta contra o racismo. E é o que eu faço todos os dias como promotor de justiça. Outro dia até meu filho, ele ficou conversando comigo, e ele foi interessante, porque eu falei o seguinte para ele: ele está começando a ir para as baladas e tal. E ele
me contou um caso onde eu senti necessidade de explicar para o meu filho como que ele deve se comportar. E olha essa, Douglas Fischer aqui está assistindo. Douglas, olha que interessante, tenho certeza que você já passou por isso também. Vê se você concorda comigo, Douglas. Vê se você concorda comigo. O meu filho quis conversar sobre o que fazer quando ele for abordado por uma viatura policial. Pai, eu vou na balada e uma viatura policial me aborda. Um policial me aborda, o que eu faço? Eu tenho certeza que a explicação que eu dei para o meu filho deve ser bem diferente da explicação que um pai negro dá para um filho negro. Tenho certeza. Eu tenho certeza. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é outra. Ou a minha preocupação não é tão grande quanto a do negro. Porque nós temos um país racista. O Brasil vive um racismo sistêmico, estrutural, e se você nega isso, eu lamento. Aliás, acho que daí falta para você um cabedal de história, né? Então, eu em nenhum momento eu quero dizer que eu tenho esse sentimento de pertencimento cultural, social, não. Mas isso não me impede de adotar posturas antirracistas. Aqui o Hudson está dizendo o seguinte: sou policial e negro e não concordo. Não concorda com o quê? Ele diz, tem uma abordagem padrão. Bom, paciência. Essa é a impressão tua, Hudson. Eu discordo totalmente de você. Mas com respeito, viu, Hudson? Com respeito. Com respeito, tá? Eu não acho que nós temos uma abordagem padrão em todas as hipóteses. Quando há abusos, infelizmente, Hudson, esses abusos acabam vitimando negros, minorias. Desculpa, é a impressão que eu tenho em 24 anos de promotor de justiça, tá? Eu não estou aqui falando que a polícia brasileira é racista, Hudson. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, Hudson, é que quando há abusos, infelizmente esses abusos acabam vitimando estatisticamente muito mais os negros. Muito mais os negros. Tá bom? Claro que nós temos, como diz o Douglas, muitos policiais corretos. Ninguém está dizendo que a polícia é racista. Tá bom, Hudson? Não estou dizendo isso. Que a polícia é racista, que a polícia é preconceituosa. Mas, quando há abusos, estatisticamente, os negros acabam sendo mais vítimas. Bom, mas não é esse o assunto. Não é esse o assunto que eu quero enfrentar aqui. Até agradeço a participação do Hudson. O que eu quero enfrentar com vocês é que o ANPP não pode ser escanteado. O STF, com o devido respeito, não agiu corretamente no RHC 222599. Não agiu corretamente. Não agiu corretamente. Tá? Não agiu corretamente. Eu não acho que o Supremo tem que sair por aí dizendo determinado crime admite ANPP, determinado crime não admite. Quem tem que fazer essa análise é o Ministério Público. É o Ministério Público. O Judiciário pode, como eu disse no começo, até analisar eventual habeas corpus ou qualquer instrumento de resignação, se a recusa é motivada, apesar de que a lei prevê que a recusa deve ser avaliada pelo próprio órgão de revisão do Ministério Público. Tá? Então, eu até queria ver se a Lívia já tinha entrado aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Lívia, que seria uma convidada mais do que especial. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Lívia. Aqui, ó. Convidar entrar, ótimo. Se ela conseguir entrar, ótimo. Aqui, ó, deixa eu até dizer o seguinte, a Carla Fernandes está dizendo, professor, como você orientou o seu filho? Eu orientei o meu filho a, obviamente, respeitar o policial que o abordou, mas também orientei o meu filho a mostrar para o policial que ele, meu filho,
conhece como deve ser uma abordagem padrão. E eu expliquei como é essa abordagem padrão. E eu pergunto para vocês, o que acontece se um negro, diante de um policial truculento, afirmar para o policial que ele sabe qual é a abordagem padrão e que aquela abordagem está no ambiente de desvio? O que acontece? Estatisticamente falando, não sempre. Estatisticamente falando. Bom, então eu quero, nesta live, apenas e tão somente deixar aqui minhas impressões a respeito desse julgado da segunda turma do STF, RHC 222599, convidá-los para mais discussões na pós-graduação do RSC Online com a Faculdade Atami, pós-graduação, que vai começar logo após o Carnaval. Se você quiser mais informações, entre no meu site rsconline.com.br. Aliás, você que está estudando para concursos, etc., entre no meu site rsconline.com.br. Vamos ter vários temas para debater em todos os cursos do RSC. Tá bom? Pessoal, de um bate-papo interessante, um bate-papo que eu acho que desperta paixões, obviamente. Ô, Douglas, deixa eu perguntar uma coisa. Douglas, responde para mim. Você topa entrar e dar a tua opinião sobre isso aqui? Deixa eu ver se o Douglas topa. Você topa? É que aí pega o cara de surpresa, o cara tá de pijama, ele tem que colocar o agasalho do Grêmio, aí fica muito difícil. Douglas, você topa dar a tua opinião aqui? Deixa eu ver se o Douglas topa entrar e dar a opinião dele aqui, vamos ver. Se ele falar top, eu chamo. Se o Douglas falar top, eu chamo. Vamos ver aqui, ó. Bora. Pronto, se fudeu aqui. Vamos lá, agora vai ter que entrar. Pronto, vai ter que entrar comigo. Tá editando fotos, por isso que ele tá. Por isso você tá no Instagram do Douglas Fischer Fotografia. Mas é importante quem está assistindo aqui seguir também o Douglas Fischer. O Douglas Fischer Fotografia, você fica abismado com a habilidade do Douglas Fischer nas lentes, nas câmeras. Mas tem também o Douglas Fischer na rede social, que todos os dias está dando dicas, analisando jurisprudência. Aliás, às vezes eu tomo conhecimento da jurisprudência pelo Douglas antes do próprio site do Supremo. E tem livros fabulosos pela editora Juspod, um Código de Processo Penal, que é consulta obrigatória de todos os operadores. Douglas, queria a tua opinião, cara. RHC 222599. O que você achou? Supremo, segunda turma, dizendo cabe ou não cabe a NPP para determinado crime em abstrato, sendo que é o Ministério Público que analisa o cabimento ou não no caso concreto. O que você acha? Acho completo. Em primeiro lugar, meu amigo, me escuta bem? Muito bem. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estava aqui editando algumas fotos e aprendendo e escutando aqui. Mas já que tu me chamou, o aluno nunca foge ao professor. Assim, ó, com todo o respeito que merece os julgadores, acho que o Supremo se equivocou barbaramente, Rogério. Se equivocou barbaramente porque eles estipulam o que eles sempre dizem. Por exemplo, que eu não posso decretar uma prisão preventiva pela gravidade em abstrato. Agora eles fazem o inverso, dizendo que eu não posso fazer uma NPP pela gravidade em abstrato do delito. Vamos lá. Nos comentários, já que tu citaste, nos comentários ao CPP, o Patielli e eu analisamos a situação. Alguns comentam, pô, mas um delito de corrupção é grave, não pode caber a NPP. Eu digo, pera lá. Corrupção é grave. Mas um sujeito que oferece R$50 ou solicita R$50 é muito diferente da situação em que alguém que solicita uma vantagem de 50 milhões. Trago agora para a nossa discussão aqui. Eu discordo frontalmente, eu acho um crime abjeto, né? Todos esses que envolvem as discussões raciais. É uma coisa inaceitável na nossa sociedade, mas ela existe, infelizmente. Mas eu acho que há situações que precisam ser analisadas, e quem tem que analisar isso, o próprio Supremo já disse,
A NPP depende de acordo e o judiciário não pode adentrar, ou seja, o judiciário não pode vedar em abstrato que o Ministério Público analise um caso concreto. E eu vi há pouco uma perfeita referência de alguém aqui. O ANPP ele veio para uma forma de dar uma resposta tanto ao crime quanto à vítima. E, em muitos casos, é interessante para a vítima ter a resposta pronta. Presta atenção no que eu vou dizer agora aqui. Por favor, filtrem o que eu vou dizer aqui, sim. Se fosse possível, uma pequena, entre aspas, conduta criminosa, mas não tão grave, dependendo da circunstância, foi um fato, sei lá, o sujeito se exaltou, mas cometeu o crime, e depois, fiz besteira. Quer dizer, mas o crime está feito. Por que eu não vou fazer NPP nessa situação? Isso não é melhor para a vítima vai ter um retorno. Então, eu acho que o Supremo, que, mais uma vez, infelizmente, e é respeitoso, porque hoje em dia a gente dizer qualquer coisa, a gente pode sofrer uma repreensão, né? Mas acho que eles cometeram um equívoco nessa parte em vedar em abstrato essa situação. Né? O Douglas, olha só, você falou uma coisa, e eu vou falar um caso concreto que teve em São Paulo, onde num grupo de amigos, no WhatsApp, um grupo de amigos, fez um comentário racista, infeliz, abjeto, usando a sua expressão. E esse comentário, obviamente, chegou ao conhecimento policial, foi instaurado inquérito e chegou ao Ministério Público. Aquele que fez o comentário racista chegou no Ministério Público demonstrando constrangimento, vergonha, falando, escuta, eu acabei insultando um amigo, eu errei, pronto, errei. Nessa situação, olhando o todo, por que não trabalhar o ANPP? Porque quando você pensa no ANPP, é uma forma de o MP agir. O MP pode agir oferecendo transação, o MP pode agir oferecendo denúncia, o MP pode agir oferecendo o ANPP. São formas diferentes do MP agir. E o MP vai agir de acordo com a sua política criminal, que ele entende suficiente para a repressão e prevenção do crime, sem banalizar qualquer instrumento. Quando eu falo sem banalizar qualquer instrumento, eu não quero banalizar nem o ANPP, nem a denúncia. Claro, claro. E quando você falou da vítima, eu falei isso na live. O ANPP, ele pode, de repente, nos crimes de racismo, Douglas, trabalhar com piso de condições. Piso. Então, nós não celebraremos o ANPP que não tem uma cláusula de reparação de dano individual, reparação de dano coletivo e o compromisso do investigado frequentar um programa de reeducação envolvendo a questão racial. Isso é piso. Eu posso ir além, mas não posso ficar aquém. Porque eu estou num ambiente muito menos revitimizante do que o processo. Mas, claro... De repente, a gente pode até criar o seguinte, eu só faço a ANPP se a vítima estiver presente e concordar. Olha que interessante. Mas não vamos excluir o ANPP. Mas claro, claro. Porque para a vítima, assim, o Rogério, eu já vi situações menos graves antes do ANPP, porque nós já estamos na fase pré-jurássica do Ministério Público, né, nós dois. Então, nós já vimos muita coisa, mas em que a vítima nada mais quer do que um retorno, uma eficácia, não necessariamente uma condenação em prisão de quem o ofendeu. E nesses crimes, os menos graves, né, nós já tínhamos a transação e a suspensão do processo para isso. Era uma forma de compor judicialmente para evitar toda a estigmatização do processo, que o próprio Supremo condena. Olha quem entrou aqui. Olha ali. Olá, boa noite. Estou em trânsito, numa correria, mas achei importante a gente se reunir rapidamente. Olha quem entrou. Assim, pronto, era o que eu e o Douglas estavam. Lívia, seja bem-vinda. Eu estava esperando, o Douglas apareceu, já foi conduzido sob vara para a live. E nós discutimos o seguinte, Lívia,
Eu já falei para o pessoal que eu estava te esperando, então a galera aqui já estava... Eu posso pedir licença para vocês dois continuarem a ficar ouvindo? Não, você vai ficar aqui como testemunha. Beleza? Então eu fico só ouvindo. Não, não. E Lívia, foi legal porque eu e o Douglas, nós chegamos à mesma conclusão. A conclusão que nós chegamos foi o seguinte. O Douglas também concorda que o Supremo não deveria sair por aí proibindo a NPP com base na gravidade abstrato, ignorando até a sua súmula 718, que não permite ao juiz fixar regime com base na gravidade abstrato, desconsiderando o caso concreto. E o Douglas falou, olha, eu comento isso no meu CPP com o Pacelli, que nós temos que trabalhar o caso concreto, seja na corrupção, seja no racismo, por mais abjeto que seja o crime de racismo. Aqui a questão não é de entender o racismo como menos grave ou mais grave para celebrar ou não a ANPP. É entender o ANPP como suficiente ou não suficiente diante do caso concreto. Você concorda comigo, Lívia? Perfeito, Rogério. O que traz... Ele tem uma experiência, gente, de 7 anos na promotoria. Você não quer se apresentar rapidinho, Lívia? Se apresenta rapidinho, só para o pessoal me perguntar. Se tiver algum eu volto que eu tenho que desligar uma coisa aqui, já volto. Mas eu vou ser rápida na apresentação. Eu sou promotora de justiça na Bahia, titular da Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa de Salvador. Então, é uma promotoria especializada. Eu tenho 7 anos de experiência e concordo plenamente com o professor Douglas quando ele diz que o que a vítima quer é a reparação. E hoje nós temos, com o nosso Poder Judiciário, não é desde hoje, não é desde muito tempo, uma proteção insuficiente ao bem jurídico, tá? Que é o direito à não discriminação racial. É o bem jurídico protegido aí, que deveria ser protegido por meio da tutela penal. Quem aqui não conhece, acho importante pesquisar sobre o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz, que é um caso de São Paulo, hein, Rogério? Um caso de São Paulo, um caso explícito de racismo, no qual o Ministério Público arquiva o inquérito policial e o juiz corrobora e vai parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão faz um estudo e vai demonstrar como, no Brasil, mesmo com a evolução da legislação antirracista, o Poder Judiciário não aplica essa legislação. Então, não há uma responsabilização efetiva pela prática de racismo no Brasil. Esse relatório é de 2006, certo? Eu hoje posso demonstrar com os dados da minha promotoria, hoje eu já denunciei mais de 110 casos, já ofereci mais de 110 denúncias, acho que 5 delas, que a gente está atualizando, mas 5 chegaram ao final, uma com reparação à vítima. Entende? Uma com reparação à vítima. Então, algumas pessoas entendem que o processo penal moroso, por si só, simbolicamente, já é uma punição ao réu, né? Mas esquece que é uma punição maior ainda para a vítima. Que além de enfrentar um processo moroso, ao final sequer tem a reparação a seu favor. Então, o que é que não é o oferecimento, a celebração de um NPP que vai violar a Constituição? A gente sabe que a Constituição traz uma grande reprovabilidade para a prática do racismo. Tanto é que ela prevê a imprescritibilidade e a inafiançabilidade. É o correria do aeroporto. Inafiançabilidade da prática do racismo, né? Que é punido com penas de reclusão. Então, o legislador constitucional se antecipa ao legislador ordinário, prevendo essa maior censura ou reprovação da prática do racismo. Não é que o oferecimento do NPP seja contrário a essa reprovabilidade constitucional. Não. Nós devemos considerar essa censura constitucional na aplicação do NPP, estabelecendo medidas que sejam suficientes e adequadas para a criação, Rogério, está escrevendo isso no nosso artigo, para a criação, para a construção de um sistema de responsabilização antirracista que não seja aí punitivista. Porque... Olívia, só rapidinho, eu lembro que eu falei até com o Douglas, queria a tua opinião. Nessas medidas que você fala dentro do ANPP, nós poderíamos trabalhar piso, ou seja, medidas que o MP não pode atuar a quem, mas pode ir além. E com isso você garante, quando celebrado o ANPP, essas condições estarão presentes. O que você acha? Você mesmo me falou que estaria discutindo isso no CNMP, né? Então, o que acontece? O Ministério Público da Bahia tem um conselho criminal
E esse conselho aprovou o enunciado número 28, que traz justamente isso, dizendo que sim, é aplicável, caso a caso, você deve verificar o caso concreto, por óbvio, né? Nos crimes de racismo como um todo, foi antes da lei nova, que considerou como crime de racismo a injúria racial, a gente já considerava nesse enunciado, trazendo cláusulas mínimas. Cláusulas mínimas. Então, primeiro, que é a medida mais importante, a reparação à vítima. Não existe, Rogério, não existe, Douglas, racismo sem dano moral. Não existe. Não tem. Não há possibilidade da prática de racismo ser um dano moral à vítima. Pode existir, inclusive, dano material. Eu peguei um caso no qual a vítima foi demitida, porque ela denunciou dentro do ambiente de trabalho, né? Ela registrou a ocorrência dentro do ambiente de trabalho, ela foi demitida. Então, houve dano moral e houve dano material. No Ministério Público da Bahia, nós temos também uma resolução da Procuradoria-Geral de Justiça que estabelece um fluxo, né? Um procedimento para o ANPP. E nele, a vítima, se há vítima específica, essa vítima ela é chamada ao Ministério Público. Eu não tenho como aferir o dano que ela sofreu, eu não tenho como reparar esse dano se eu não conheço o dano. Nesse caso, por exemplo, concreto que eu peguei, que a vítima foi demitida, eu não teria como saber se eu não chamasse a vítima. Então, a gente chama a vítima antes, se houver vítima específica, porque a gente tem uns casos de racismo que não vão afetar uma única pessoa, né? E, a partir daí, a gente faz a notificação do investigado ou da investigada para oferecer o NPP. Então, primeira medida, reparação à vítima, né? Levando em consideração o dano moral e material e, claro, evidentemente, as condições do próprio investigado. Você não vai colocar um valor exorbitante que ele não tem condições de pagar, afinal de contas. Depois, Olívia, rapidinho. Douglas, você como processualista sabe que não é fácil parametrizar dano moral. Então, nós sempre aqui em São Paulo, Lívia e Douglas, nós recomendamos aos promotores que na cláusula dano moral tenha a expressão valor mínimo a título de dano moral. Valor mínimo. Perfeito. Aquilo é o mínimo para você não fechar as portas do cível para a vítima. Inclusive, nessa... É como o 387 do CPP, 3874, da condenação mínima. Perfeito. Isso, inclusive, nessas cláusulas mínimas do enunciado do Ministério Público, a gente coloca que esse valor pode ser considerado numa eventual ação civil, mas não vai impedir uma ação civil de indenização por dano moral, evidentemente. Mas, bom, primeira medida, reparação à vítima. Segunda medida possível, né, com cláusula mínima aí, essas orientações, a prestação pecuniária. Não é qualquer prestação pecuniária, Rogério. Eu reverto essa prestação pecuniária a entidades antirracistas. Não me interessa que vá para qualquer lugar esse valor. Ele precisa entrar num sistema de responsabilização antirracista. Do mesmo modo, a prestação de serviço à comunidade. Não me interessa que ninguém vai varrer a rua. Ele vai prestar ou ela vai prestar serviço à comunidade numa entidade antirracista. E nós temos várias organizações antirracistas, né? E ainda há a possibilidade de outras medidas que o Ministério Público considere adequadas e suficientes. Eu tenho colocado, primeiro, a participação do investigado em grupos reflexivos antirracistas ou cursos antirracistas de letramento racial antirracista. E, em algumas ocasiões, a retratação pública. Por que eu estou dizendo isso? Se a vítima, assim, considerar. Porque tem vítima que faz questão, né? Quando o crime de racismo, por exemplo, acontece de uma forma pública, né, em rede social, por exemplo, tem vítima que quer que haja uma retratação pública. Então, essa medida também pode vir, entre outras medidas que o Ministério Público pode aplicar, né? Então, o problema não é o ANPP. O que está trazendo proteção insuficiente é o próprio judiciário, a forma como ele não reconhece a existência do racismo, da forma como ele exige um dolo específico, inequívoco, né? Que praticamente vai depender da confissão do réu, de que teve a intenção de discriminar. Inclusive, isso está previsto no próprio relatório da Comissão Interamericana. Então, é muito importante que a gente entenda que o ANPP não vai trazer prejuízo nenhum à tutela penal, ao contrário. Ele pode, se bem aplicado, e se revertido a esse sistema de responsabilização antirracista, ele pode ajudar, colaborar e muito para a mitigação e enfrentamento do racismo estrutural no Brasil. Olívia, deixa eu fazer uma pergunta para o Douglas, só para ver a experiência dele. Nos racismos cometidos por meio de espaço público em rede social, etc., que acaba trazendo a competência da Justiça Federal.
Douglas, nesse tipo de racismo transnacional, aquilo que a Lívia falou, de a pessoa se retratar pelo mesmo meio pelo qual ele cometeu o ato racista, me parece condício sine qua non, você não acha? É a proporcionalidade da ofensa com a proporcionalidade da retratação, pelo menos, para começar. Rogério? Então, eu acho que se cometeu por um meio aberto, vai no mesmo meio aberto. Porque o que acontece hoje em dia numa reparação, numa condenação de uma ação por danos morais ou qualquer outra coisa? O juiz, na sentença civil, ele vai condenar também a essa retratação. Nós só estamos antecipando todo o processo para uma forma de composição mediante algumas condições que já acontecem. Agora eu vou dizer uma coisa para ti, Rogério, que a gente, infelizmente, não vê isso acontecer na prática. Por quê? Porque é moroso demais. A coisa não anda. É recurso para tudo que é lado, contencioso, daí lá na frente vem uma prescrição retroativa ou qualquer outra coisa. E isso, pelo menos nós não temos mais a prescritibilidade, ufa. Né? Na injúria, que nós tínhamos essa preocupação, depois que o Supremo falou que está abraçada pela Lei 7.716, deixou de ser uma preocupação. Agora, deixou de ser mesmo, porque foi abraçada pela Lei 7.716 com a 14.532. Aliás, Lívia, resolveu o problema do último debate nosso, né? Qual a ação penal na injúria racial? É pública condicionada? Pública ou é condicionada. Agora, lembra que a gente já tinha debatido isso? Tá? Agora resolveu, né? Tem uma outra questão, Rogério. Se a lei quisesse, se o legislador quisesse, nesse momento, que foi inclusive de recrudescimento da pena, ele teria proibido o NPP. Nos casos de racismo, com a nova lei, não proibiu. Olívia, mas vou te dar uma informação. Não sei se você reparou, Douglas, não sei se você reparou. Diga. Douglas, isso tem muito a ver com você. Você reparou que a injúria racial, por meio da internet, ela tinha uma pena de 1 a 3 anos aplicada em triplo. Ou seja, ela ficava de 3 a 9. Agora, a injúria racial foi para a Lei 7.716, que não tem essa causa de aumento. A pena é de 2 a 5. Você parou para perceber que a injúria racial, por meio da internet, acabou sendo agraciada com uma novácio legis in melius? In melius, claro. Claro. Verdade. Você tinha pensado nisso? Hoje, colegas me consultaram e falaram, Rogério, o que eu faço? Falei, primeiro você chora. Depois você aplique a lei nova no preceito secundário, aplique retroativamente. O legislador não tem escapatória. Ele podia ter criado essa causa de aumento na Lei 7.716 e não o fez. Mas vai permanecer, eu não me recordo agora se em relação à rede social, né? No Código Penal, também a injúria religiosa. Perfeito. A injúria religiosa ficou no Código Penal. E isso, Rogério, vou ser muito explícita aqui, é uma manobra, né, para se continuar praticando o racismo religioso. Porque racismo religioso na forma de ofensa, porque segregação cai na lei de discurso de ódio. Exatamente, no discurso de ódio na forma de ofensa verbal, que é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, para não correr o risco de deixou-se no Código Penal, porque aí não fica imprescritível, não fica inafiançável, entende? Ficou no Código Penal. Lívia, mas eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, uma pergunta de quem não sabe a resposta. Douglas, é pergunta de quem não sabe a resposta. Sim. Se tu não sabe, eu não sei também. Mas olha só, se eu pratico uma injúria religiosa, e nós sabemos que estatisticamente a injúria religiosa atinge religiões de matriz africana, eu tenho como dissociar isso de uma ofensa quanto à raça? Para mim, não. Por isso que eu falo em racismo religioso. A ofensa, o ódio que é expressado ali, a ofensa, a discriminação, não é simplesmente por conta da religião. É por conta da origem negra da religião, da origem africana da religião. Então, para mim, está sempre coloquei, inclusive, na lei de racismo, por conta disso. Perfeito, eu tenho dificuldade. Agora eu te pergunto, se eu coloco a ofensa religiosa
que envolve as religiões de matriz africanas. No artigo 2º-A da Lei 7.716, por não ter como dissociar da ofensa racial, qual a injúria religiosa que fica no Código Penal? A que não for contra a religião de matriz africana. Pode Que não vai abranger, ser por exemplo, a racismo. evangélica. Como? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. É isso que eu digo. A intolerância religiosa, veja, o que eu digo para facilitar essa resposta. A intolerância religiosa é como se fosse um grande guarda-chuva que pode atingir todo e qualquer segmento religioso. Pronto. Então, mas o racismo religioso é contra religiões de matriz africana. Pronto. Lívia, você... Douglas, você, Lívia, deu uma resposta que aqui em São Paulo está um debate tremendo. Que aqui em São Paulo estão entendendo que a injúria religiosa só pode atingir religiões historicamente subjugadas. E não me parece isso correto. Estão limitando? Então Não, se a gente for pensar assim, a mera injúria... injúria, o racismo, que eu não posso falar em racismo reverso, mas isso é uma conversa para uma outra live. Perfeito. Mas a injúria religiosa dissociada do racismo, ela pode ser praticada contra outras religiões? Pode. Perfeito. Douglas, você concorda? Não, claro, eu acho que tu não pode restringir. Veja bem, eu não sou, aspas, um penalista, mas eu tento raciocinar sempre dentro de uma lógica. Tá? E a minha lógica é, eu não posso restringir. Porque se eu restringir, eu estou... A lei, me parece que ela não foi feita com esse intuito de só... E o que... Vou fazer a pergunta. E o que são religiões que sofreram historicamente essa... No Brasil, apenas de matrizes africanas. Não, eu sei. Mas nós podemos ter outras religiões que eventualmente tenham sofrido. E nós vamos fazer essa restrição. Eu não acho correto tu fazer uma... E isso não é fazer uma interpretação larga do direito penal, mas é uma interpretação sistemática do direito penal. Eu fico preocupado com isso, porque senão a gente vai trabalhar procedência nacional também com somente regiões historicamente subjugadas. Não sei. Mas é complexo. Até porque essas discriminações elas vão se renovando também, né? Não é algo que só acontece historicamente. Quando a gente... Não estou falando aqui do racismo. Mas quando a gente fala em outras religiões, Rogério, é importante dizer que o bem jurídico aí protegido é a liberdade de crença da pessoa, inclusive, né? Porque o discurso de ódio, é importante a gente falar isso. O discurso de ódio ele é um exercício abusivo da liberdade de crença de um determinado grupo ou pessoa que vai atingir outro grupo religioso, tá? Outro grupo religioso. E, para mim, extrapola a liberdade de crença. Você pode até fazer uso do proselitismo, algo que eu falei num curso agora de manhã. O proselitismo religioso faz parte do direito à comunicação da sua religião. A comunicação, a sua liberdade de comunicação da sua crença religiosa. Eu posso tentar lhe converter. Rogério. O que eu não posso é, com isso, ter um instrumento de prática de ódio religioso. Porque isso aí já é um exercício abusivo. Muito legal. Lívia, eu sei que você está hoje 24 horas ligada. Eu estou vendo um pessoal aqui, Douglas. A Lívia tem que vir aqui no Rio Grande do Sul dar palestra no MP. Entra na fila. Tem fila, né? Não pode chegar dando carteira. Entra na fila. Mas ela tem que vir, porque eu quero ir assistir. Pois é. Lívia, eu quero primeiro agradecer ao Douglas, que eu peguei de sopetão. O Douglas aqui foi pego de sopetão, mas eu fico muito tranquilo, porque você pega o Douglas sopetão, às vezes só na aparência. Ele põe um jaleco do Grêmio e pronto, porque em termos de conhecimento, o Douglas está sempre preparado para debater. E agradecer você, Lívia, eu sei que hoje foi com uma correria, você está em Brasília, agora está no hotel, etc. E ainda tem a missão de fazer acréscimos importantes e imprescindíveis no nosso artigo que queremos publicar. Ficando legal, tá ficando lindo. Por tua causa. Só lembrando que eu mandei para a Lívia o artigo com o nome dela, o meu nome e no final a data. Ela que está... Legal. Gente, um abraço, obrigada, Rogério. Obrigado você, Lívia. Obrigado, Douglas. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite, parceiro. Obrigado, viu? Lívia, tudo de bom. Para vocês também, um abraço.